o que a gente tem pra hoje. Então, vamos só continuando assistindo. É o que a gente tem pra hoje, né? Vamos só continuar nesse estilo. Olha só, faltam apenas 3 episódios pra Digimon Adventure 2020 acabar. E nada mais justo do que a gente analisar a opinião dos fãs, né? E hoje eu vou trazer aqui uma presença muito importante pra vocês, pra analisar as opiniões de vocês junto comigo. Eu perguntei lá no Instagram o que vocês achavam aí sobre esse novo anime. Vocês me mandaram áudio, me mandaram comentário. E a gente vai responder, vai ouvir aqui o que vocês estão falando pra gente, tá bom? Mas fica aqui com a gente e acompanha o Chamada Geek. Olá, meu povo, aqui quem fala é o Lino. Sejam muito bem-vindos ao Chamada Geek com uma presença especial do Pad Games. Oi, Pad, como é que você tá? Olá, pessoas! Como é que vocês estão? Muito obrigado pelo convite para estar aqui pra gente falar de uma obra, uma franquia que eu gosto muito, que é Digimon, mas que passa aí por caminhos tortuosos, né? A gente vai falar muito sobre esse Digimon Adventure de 2020, 2021 aí, pra gente poder debater um pouquinho sobre o que tá acontecendo com ele, quais são os caminhos que foram tomados e se a galera tá curtindo, né? Até porque a gente já tá no final da história aí pra acompanhar esses novos Digi escolhidos que estão por aí. Nossa, Pad, que errado você falar que o enredo tá torturoso. Como assim? O enredo tá tão bom, Digimon? Né, gente? O enredo tá maravilhoso. E a gente vai justamente conferir aqui com vocês o que vocês acham desse novo anime aí que lançou no ano passado de Digimon Adventure 2020. Os comentários estão maravilhosos. Vocês mandaram aí bastantes áudios. A gente escolheu 4 deles, né? Ou 5. Vamos ver aqui. E aí a gente vai ouvir os áudios e a gente vai responder aqui a vocês o que vocês acham, o que vocês não acham, o que vocês acham que deveria ter acontecido, o que vocês não acham que deveria ter acontecido, né, Pad? Exatamente, a gente vai passar por toda a história aí de Digimon Adventure 2020, né, que trouxe aí uma proposta de revitalizar essa história que nós já conhecíamos desde 99, que passou por muita coisa, né, então a gente conheceu lá atrás Taichi, o Matt, o Yamato, a Sora e todos os outros aí, a gente já viu várias versões dele e agora nessa daqui nós temos um total reboot na história, né? Uma história sendo contada uma vez mais de uma forma um pouco diferente. E aí agora a gente quer saber um pouquinho sobre como é que foi essa recepção, né? Tanto nossa quanto de vocês. E pra quem não sabe, gente, o Pad, ele é formado em anime, é um geekzão, assim como vocês, adora Digimon, adora Pokémon, inclusive tem um canal aqui no YouTube maravilhoso, te aconselho a ir lá ver o canal dele, porque esse menino fala sobre tudo, tá bom? Então vamos lá, vamos ouvir os conselhos de vocês, vamos ouvir aqui a opinião de vocês sobre Digimon 2020, que tá maravilhosa. Vamos ouvir aqui o primeiro áudio com vocês. Olá, Chamada Geek, oi, Pad Gamessa e Pad Games também, tudo bom? Então, eu achei meio desnecessário o uso do Ruminimon 2 vezes na temporada, por vilões que eram tipo medianos. O arco do Agumon pra mim foi o pior, porque foi um arco introdutório da história que eu achei desnecessário. O Matt e o Tai nem tinham um laço de amizade formado para eles criarem um Omnimon. Tá, que nos últimos episódios foram explicados que é um poder supremo, que pode ajudar a acabar com toda a grande catástrofe que vai assolar o Digimundo, mas enfim, eu acho desnecessário ficar enfiando o Megamon em tudo. Pra mim, o melhor arco até agora foi o arco do Devimon. Sem defeitos, sem críticas, tipo assim, o arco intermediário das formas é super, e o encontro com o Devimon pra mim foi maravilhoso. O desenvolvimento das formas mega eu achei meio bosta. Sinceramente, eu achei que podia ter aprofundado melhor o sentimento dos Digi escolhidos e dos Digimons, mas fizeram tudo muito superficial. O design dos personagens, a história em si, tem um plot bom, só que eles não souberam desenvolver muito bem a história. Porque, tipo assim, começaram com cenas lindas de luta, super bem animadas, depois a qualidade foi decaindo, aí depois melhorou e decaiu, e ficou nesse limiar entre bom e péssimo. Mas no mais, tipo assim, eu acho que o que vai salvar
essa temporada, no caso, vai ser, tipo, a luta final. Eu espero que seja muito mais bem desenvolvida a luta contra o Goemon e o Megamon do que a luta com os Zig Millenniummon, porque eu achei tudo muito rápido, sem muita explicação. Sem contar que o design dos dragões estava meio ruim. A cena de animação foi mediana, mas o design dos personagens estava meio ruim. Eu espero que os episódios finais aprofundem melhor essa grande catástrofe e que a cena fique super bem animada. E é isso, um abraço pra vocês e segue firme, falta só 3 episódios pra acabar. Olha só, não vejo necessidade de colocar uma Megamon em tudo. O que você acha disso, Ped? Me fala. Assim, quando você tem uma arma muito forte, quando você tem um ser muito poderoso, que é o caso do Omegamon ou do Omenimon, né, como é o nome dele aqui no ocidente, você tem um problema que é quando você começa a utilizar ele por muitas vezes consecutivas, né? Ele deveria ser o pilar da esperança, né? Ele tem todo aquele ar de que ele vem para resolver quando tudo está perdido. Ele é o grande milagre que acontece em Digimon Adventure, né? Que é quando alguma coisa não tem como ser vencida, e a última chance que eles têm é o Omegamon. Porém, o Omegamon, ele aparece demais nessa série, né? Eu confesso que o primeiro arco ali, o arco do Agumon, eu achei interessante a forma como eles adaptaram, né? Que pra quem não sabe, eles fazem uma adaptação muito breve do primeiro filme de Adventures, que é o Bokura War Game, né? Que é aí, ao invés de você ter o Diaboromon, você tem o Agumon aqui. E aí você tem todo o plot do cronômetro rodando pra você ter que vencer ele antes que alguma catástrofe aconteça. E aí, quando você começa uma história de um shonen, você tem alguns caminhos que você pode seguir. Às vezes, um shonen ele começa crescente, né? Então, os protagonistas eles são muito fracos, eles vão se fortalecendo no decorrer. Ou então, às vezes, você tem aquele plot que você começa com uma história muito elevada, né? Um nível muito grande, e aí você tira o poder aquele grande poder que eles têm, e aí você começa a desenvolver novamente de baixo para cima, né? Então eu acho que essa adaptação do Agumon, desse pequeno arco, eu não vou dizer que ele é muito bom, mas eu achei interessante a forma como eles colocaram nesse começo de Digimon. Até porque eles tentaram meio que fugir da fórmula do Adventure de 99 nesse começo, né? Eles tentaram dar uma desvinculada, o que é importante você ter essa desvinculada do passado. Só que daí, quando vai mais pra frente na história, eles meio que perdem a mão, né? Porque daí vem uma treta maior, Omegamon. Vem uma treta maior, Omegamon de novo, daí não sei o que, Omegamon mais uma vez, entende? Então você perde a crença desse milagre, né? A coisa fica muito vazia, a coisa fica muito, você perde a noção do perigo, sabe? Porque assim, se o Omegamon ele sempre vai aparecer pra resolver tudo, então não existe tanto desespero, né? É só o Tai e o Matt levantar o device ali que aparece o Omegamon. Então assim, eu acho que ele poderia ter sido usado menos, sabe? Ele poderia ter aparecido poucas vezes, quando realmente fosse necessário. Só que quando a gente foi ver, ele retorna ali no episódio 15. Sabe? Então, é muito cedo para ele reaparecer depois de uma aparição completamente magnífica no começo, né? Que, novamente, eu acho que o começo adapta muito bem, eu acho que eles começam de uma maneira interessante e aí depois eu acho que tem uma grande queda, assim, bem vertiginosa na história por causa disso. Gente, conhecer alguém que tem experiência com shonen, com esses negócios de anime e tudo, é maravilhoso, porque a pessoa explica pra gente certinho aí o que vai acontecer, o que não vai acontecer, o que tem que acontecer, o que não tem que acontecer, e é isso, né? Particularmente, eu acho que o Omegamon já tá saturado, né? Já tô esperando aí pela outra forma dele que vai aparecer aí, por consequência do Blitz Greymon e da outra forma do Garurumon ter aparecido, né? A forma mega do Garurumon. O Cres Garurumon. Sim. Já tô esperando aí uma outra forma do Omegamon aparecer aí perto do final, né? De Digimon. Se você também tá esperando por essa forma, comenta aqui, né? Que eu quero saber. Aliás, comenta aqui se a sua opinião bate com a opinião do Victor Gabriel. Que, inclusive, muito obrigado, Victor Gabriel, pela sua opinião. Foi incrível, tá?
E aquilo que ele falou sobre o Doom Devimon foi bem sério, né? Eu acho que o Devimon nessa temporada, ele teve, assim, um grau de importância muito maior do que o Devimon de 21 anos atrás. O Devimon de 20 anos atrás, ele era um primeiro chefe, né? Ele era um primeiro degrau que os escolhidos precisavam passar ali. Aqui, ele meio que faz um papel meio que do Myotismon, né? De arquitetar as coisas acontecendo. Ele é meio que o primeiro grande chefe ali para ser derrotado, né? Que tá ali meio que fazendo o mestre das marionetes. Ele que faz a trama conduzir. E aí a gente tem essa primeira etapa, né, que é eles saem de um continente, né, o Devimon ele faz novamente esse papel do chefe do continente ali, onde eles terminam de enfrentar o Devimon e eles partem para outra coisa. Inclusive acho bem interessante a luta dele, né, do Doom Devimon, todo aquele arco, ele é bem dramático assim, naquela parte em que o TK também está envolvido, o TK que muda bastante a personalidade aqui nessa série, o que eu não acho ruim, né? A gente tinha lá na primeira série ele sendo uma criança bem medrosa, bem chorona, porque ele é uma criança, ele era a criança mais jovem ali do grupo, querendo ou não. Só que me incomoda um pouco isso de todas as crianças elas serem completamente corajosas e tipo serem desprovidas de medos e de inseguranças, sabe? Novamente, é interessante a gente desvincular do passado, mas é legal quando a gente faz o paralelo, sabe? Quando a gente pega pra analisar de certa forma. Então assim, no Adventure de 99, a gente tinha as crianças muito frágeis, né? Elas choravam, elas viam alguma coisa que dava medo e elas hesitavam. E querendo ou não, é compreensível, porque são crianças, eles têm tipo 9 anos, 10 anos, sabe? Tipo, é normal você ter medo de uma coisa quando você não compreende de fato. Só que na primeira batalha contra o Algomon, a gente tem um Taichi e o Yamato, né? O Tai e o Matt ali completamente desprovidos de medo, né? Tipo, aquele mundo completamente desconhecido e eles, tipo, com a cara séria, fechada e tipo, não, é isso aí, a gente tem que ir lá e tem que matar. Tipo, calma, cara, vamos com calma, tá tudo bem, sabe? São crianças. Então, tipo assim, eu acho que existem pontos muito positivos e negativos, tá? A gente quer deixar bem claro aqui que não é porque eu gostei ou eu não gostei que é uma opinião definitiva, que você pode ter gostado e não tem problema, assim como você pode não ter gostado também, né? Porque um produto de entretenimento é justamente isso, é fazer a gente sentir coisas, né? No caso de Digimon Adventure 2020, ele me faz sentir coisas não tão boas, mas ainda assim nós temos coisas legais acontecendo e que dá pra tirar coisas legais disso tudo, né? Eu acho que o desenvolvimento de Digimon Adventure 2020, ele peca um pouco em certas coisas, mas ele ganha em muitas outras, né? Como por exemplo, construção de mundo. Esse Digimundo que a gente vê aqui em 2020, ele é muito mais crível, por assim dizer, ele é mais animalesco, né? A gente vê o mundo animal, né, dos Digimons ali da sua forma mais pura e crua, né? Então tem canibalismo, a gente tem predadores, a gente tem presas, né? Então eles se caçam, porque tem o instinto de sobrevivência no Digimon. Então eu acho isso muito legal. O desenvolvimento dos personagens é que me incomoda um pouco e também um pouco do ritmo que as coisas foram acontecendo. Eu confesso que quando teve o arco do Doom Devimon, eu não gostei tanto, assim, da jornada, sabe? Do que a gente sai do ponto A pro ponto B, todo esse caminho que eles percorrem, eu acho muito enfadonho, eu acho muito chato, sabe? Porque a gente teve uma pressa de desenvolver as evoluções que todo mundo já conhecia, né? Então, é o Greymon, depois o Metal Greymon, e tinha que apresentar essas formas muito rápidas, porque todo mundo já sabia, né? E aí, que eu acho que é um grande problema de Digimon Adventure 2020, que ele não sabia dosar essa noção de o quanto o pessoal já conhece da história e o quanto o pessoal não conhece da história. Por quê? Porque ele traz muitos elementos para os fãs que já conhecem a história. E aí ele parte do pressuposto que eu não preciso explicar tudo detalhadamente, porque boa parte já sabe, só que ele não dá informação suficiente para quem nunca assistiu o Adventure. Então assim, as coisas ficam meio pela metade, porque eles partem assim, eles não sabem se eles querem servir o fã antigo e eles não sabem ou servir o fã novo, né? Então fica essa informação meio que
jogada pela metade, entende? Essa variável. Nossa, super entendo. A gente tem a Mimi falando sobre capitalismo, socialismo, um monte de coisa, gente. Os personagens aqui, as crianças estão crianças, mas são crianças mais evoluídas, né? Querendo ou não. Vamos ouvir aqui o segundo áudio, né? Que me mandaram, do Caio Cordeiro. Vamos cá. Hey, chamada geek, pede games, beleza? O que eu estou achando de Digimon 2020? Vou ser sincero, cara, eu tô gostando, mas não tô gostando. Por quê? Porque o que eu gosto é de ver novas digievoluções, né? As formas como estão tratando e tudo. Mas só de pensar que é aquela nostalgia, né? Do Digimon Adventure e tal. E ver o Tai e todo mundo. A forma como eu vi que era dublado, que o nome de todo mundo era diferente, era uma coisa boa. Mas ficar vendo, ao invés de Easy, ouvir um Koichiro, pra mim não vai, mano. Eu não consigo. Não é mais TK, sabe? Então, assim, e a história também não tem nexo com nexo, parece que eles estão só empurrando coisa. Mas a parte de ver uma de evolução nova, ver o Godramon, puta Digimon maravilhoso, mano. Ver aquele, nem lembro o nome daquele Greymon de metal lá, que não é o Metal Greymon, mas aquele vermelhão lá. Foi muito da hora, mano. O Zik Garurumon, sei lá como que era o nome, Victory, alguma coisa assim. Foi muito bom, mano. Tirando isso, o resto pra mim tá sendo uma decepção. Além da chance de ver as megas evoluções em anime, né? De todos os principais. Mas é isso, né? É o que a gente tem pra hoje. Então, vamos só continuando assistindo. É o que a gente tem pra hoje, né? Vamos só continuar nesse estilo. Eu particularmente amei os comentários dele, né? É claro, obviamente é diferente, né? Eu vi Digimon Adventure, tipo, legendado, quando a gente costumava ouvir todo, né, translated, quando a gente era criança. Mas e aí, o que você achou sobre a aparição do Goldramon? Esse caminho do que Digimon Adventure tomou, eu achei muito interessante, né? Porque assim, nós que conhecemos mais Digimon, não querendo dar nenhum tipo de carteirada, mas assim, Digimon tem um core, né? Digimon tem um cânone ali, e a gente sabe que Digimon não segue exatamente uma fórmula de bolo, né? Então assim, um Agumon não necessariamente ele tem que digievoluir para um Greymon. Então nós temos múltiplas linhas evolutivas ali dentro. E eu acho isso muito legal, a forma como eles tratam, né? Por exemplo, em determinado momento o Patamon precisa digievoluir, ele não necessariamente ele vai para Serafimon, ele tem uma outra evolução que naquele momento era muito mais adequada, no caso o Godramon, né, que a gente vê ali que eles tratam o Godramon e também a Holidramon dessa forma, né, como se fossem formas secundárias, formas paralelas ali, evoluções paralelas desse Digimon, né. O próprio Patamon, em determinado momento ele não consegue mais evoluir para Angemon e ele vira o Pegasusmon, né, que é uma evolução de armadura, que em teoria não faz tanto sentido, né? Mas tudo bem. Aí não tem problema aqui, eu não vou entrar nesse mérito. Mas é legal ver esse tipo de coisa. É legal ver eles flertando com coisas diferentes, né? Tentando coisas diferentes pra história e trazendo um pouco mais do cânone de Digimon pra dentro da história de Adventures, que era uma coisinha um pouco mais fechada, né? Um pouco mais reta e direta lá em 99, né? Então essa proposta de trazer evoluções diferentes, eu achei muito legal, achei muito divertido. Então ver o Greymon atingindo a evolução de Blitz Greymon, o Garurumon chegando até Crash Garurumon, isso é muito legal, sabe? Durante a batalha é muito do cacete, assim, de você ver eles batalhando com uma forma diferente, um novo modo de batalhar, e isso é muito foda, né? É só a questão do desenvolvimento mesmo que é um problema, mas tudo bem, tamo aí. Sim, até porque Digimon Adventure 2020 tem uma construção base melhor, né? A gente não tá falando de 21 anos atrás, onde a gente conhecia outras sides de evolução pros Digimons, né? Hoje em dia a gente sabe que uma Palmon, ela tem 5 outras evoluções diferentes, né? E eles estão aproveitando muito isso. Eles estão tentando mostrar algo que há 21 anos atrás eles não conseguiram mostrar, porque o universo ele não era tão completo. Essa sensação que eu tenho, né, Ped? Não, exatamente. Lá naquela época era muito diferente, eles não tinham
tinham tanto material pra trabalhar. Agora, em 2020, depois de ter passado por tantas temporadas, por tantas abordagens de Digimon, você tem uma possibilidade de experimentar muito maior, e é legal ver eles tentando aqui em Adventures, né? Experimentando Side Evolutions, experimentando outras linhas evolutivas, né? Experimentando outras formas de evolução que a gente já sabe que tem em Digimon, como é o caso da evolução de armadura pro Patamon, né? Então, eu achei muito bem-vinda essa proposta, né? Foge um pouquinho do que a gente conhecia de Adventures novamente, né? Eles tentam se distanciar um pouco do que foi o Adventures de 99 nesse sentido e tentar seguir um caminho diferente. Agora vamos ouvir aqui o áudio da Potiara Silva, né? Que ela nos segue lá no Instagram. A Potiara é maravilhosa, gente. Ela tem umas opiniões, assim, bem translúcidas, bem abrangentes sobre Digimon. Vamos ouvir aqui o que ela tem a dizer sobre o novo anime de Digimon. Agora. Oi, chamada geek. Olha, aquele episódio da evolução, né, mega evolução do Metal Garurumon, eu achei aquilo horrível. Acabaram com a imagem do Metal Garurumon. Colocaram ele para fazer uma corridinha de Fórmula 1, ou melhor, uma corridinha de carrinho de bate-bate infantil. Eu achei um desperdício com o Mega, porque no clássico, pelo menos os Megas era pra... Ou então as evoluções mesmo, sem ser os Megas, acho que adulta, né? Evolução adulta, perfeita, era mais assim, relacionada a alguma urgência, alguma coisa difícil, e aí eles tinham que tentar evoluir, sobreviver através da evolução. E aqui só estavam numa corridinha de kart, e aí ele evoluiu. Devia ter evoluído lá no episódio lá do Mephismon, que aquilo ali foi tenso. Até hoje eu tenho medo daquilo ali, não deveria ter assistido à noite, porque eu fiquei com muito medo e eu achei que ia ter uma mega de evolução. O coitado do Gabumon estava sendo sacrificado. Que urgência maior era essa que não teve de evolução? Foi evoluir no meio do meio de uma pista de corrida, pelo amor de Deus. Ó, essas são as coisas assim que eu fico revoltado com você, Dona Toei. Toei, você prometeu, Dona Toei, você poderia ter feito melhor, né? E ela realmente tem razão, Ped. Tiveram episódios que assim a gente poderia aproveitar muito mais os personagens do que os episódios em que eles conseguiram a mega evolução, né? E eu acho que isso foi uma coisa que o anime pecou em muito nessa nova temporada. O que você acha? Começar que esse episódio do Metal Garurumon, ele é muito feio, né? A gente sabe que os episódios eles são feitos por pequenas equipes de animadores, e a equipe que trabalha nesse episódio em si não é uma equipe muito inspirada, né? Ela tem uns frames travados, né? Então a gente vê que a animação não é tão fluida, né? E aí, assim, pro Metal Garurumon, que em teoria era pra ser o co-protagonista dessa série, né? Só que tudo... Aí nós temos um grande problema do Adventures 2020, que é tudo em cima do Tai, né? Então o Tai, ele resolve tudo, ele sempre tá assim... Tipo, não é se intrometendo, mas ele sempre tá envolvido com o drama dos outros personagens, sabe? E... assim... Não é ruim ter o Tai participando das coisas, mas é ruim quando é só o Tai, né? Então, assim, é o episódio do Matt, o Tai tá lá. É o episódio do Easy, o Tai tá lá. É o episódio da Sora, o Tai também tá lá. E o Yamato, o Matt, ele é completamente jogado de escanteio, né? Então, assim, a gente estava acostumado com uma dinâmica onde os dois dividiam meio que o protagonismo, e a gente tem isso no começo do Adventures. Só que aí chega num determinado momento em que somente o Tai começa a ganhar esse protagonismo e esse foco, né? Esse holofote fica em cima dele. E aí, tipo assim, o Gabumon, tirando o Tai, o Agumon, no caso, é o único que tem uma evolução bonita, né? E aí a gente vê como é completamente desperdiçado isso aqui nele, né? Sabe? Então, tipo assim, é um episódio feio, que não é tão bem trabalhado, daí tem a evolução que não é tão requisitada, assim como a moça falou no áudio, né? Então, assim, é estranho esse desenvolvimento que eles têm, né? E como ela falou, as formas megas, elas geralmente vêm num momento de grande desespero, de um momento de você superar muitas coisas que tem ali, né?
Por exemplo, em 99, as formas megas, elas vêm de uma profecia antiga, né? Aqui, elas acabaram ficando meio que jogadas ali, né? Elas chegam em determinado momento ali de grande problema, só que não, tipo, não é um grande desenvolvimento que a gente tem, né? Novamente, o que eu comentei na pergunta anterior, sobre você ter a informação sendo jogado pela metade. A gente tem os brasões ali, que a gente sabe que os brasões são alguma coisa importante, mas eles em nenhum momento eles são citados, né? Em nenhum momento a gente tem eles sendo desenvolvidos, o porquê que aqueles símbolos aparecem, né? Por que tem aquilo ali aparecendo em determinada evolução? Por que aparece um grande símbolo de sol protegendo o Tai em determinado momento, né? Eu sei o que significa aquele símbolo, porque eu já assisti o anime lá em 99. Mas e pro pessoal que tá assistindo agora? Eles entenderam qual que é a grande motivação daquele símbolo? Qual que é a mensagem que aquele símbolo carrega? É isso que eu comentei, sobre você ter a mensagem meio que não entregue por completo, né? Eu sei que o sol significa coragem, porque eu tenho essa referência de 99, né? Só que pro pessoal mais novo, eles entenderam que é a coragem, eles entenderam que o match é a amizade, ou melhor, eles significam isso nessa série de 2020? É esse o significado que eles têm? Ou será que não? A gente não sabe, porque em nenhum momento foi trabalhado de uma maneira, né? A gente tinha uma quest para buscar os brasões, porque cada brasão representava um aspecto do coração do escolhido. Aqui, pode ser que seja isso, só que o brasão já estava embutido ali no Digivice, né? Então eles não tinham que buscar, eles não tinham que ir atrás desse sentimento, desse aspecto, para tentar crescer, evoluir, né? E se digitransformar nesse caso. Então, a gente tem muitos pontos aqui em que dava para desenvolver personagens, ou então desenvolver a interação entre eles, por exemplo, né? Mas não, é sempre o Tai com aquele determinado personagem da semana, é o Tai com a Mimi, o Tai com o Izzy, o Tai com a Sora, o Tai com o Joe, né? Nunca era tipo, por exemplo, a gente tinha interações entre outros personagens, né? Tem um arco inteiro do Joe caminhando com o Matt em 99, né? E a gente vê a interação desses dois personagens, e aqui não acontece. Então a gente tem esse problema de você não desenvolver tão bem a narrativa e os personagens, porque a gente tá nessa nova abordagem de animes, por exemplo, né? A gente vê muito isso tanto em Digimon quanto em Pokémon, por exemplo, que as coisas, geralmente têm que ser muito mais imediatistas, elas têm que acontecer, não importa o motivo delas acontecerem, né? O que importa é que elas de fato aconteçam. Então em Digimon a gente tem as coisas acontecendo porque tem que acontecer, não porque ela foi preparada ou não porque ela tenha uma justificativa, sabe? Às vezes a gente consegue contornar esse tipo de coisa, mas às vezes não, né? É claro que a gente tá falando de um desenho que ele é voltado para o público infantil, então um cara barbado de 27 anos, né? Não é pra mim esse novo desenho, só que é interessante a gente parar pra analisar como que tá sendo consumido o entretenimento hoje em dia, né? Então hoje em dia as coisas têm que acontecer de forma mais rápidas para não perder o interesse, porque tem muita coisa acontecendo ao mesmo tempo, né? Tem muitas outras séries que você precisa ganhar na audiência, né? Então as coisas têm que ir acontecendo de maneira muito depressa. E aqui em Digimon isso acaba sendo penalizado na narrativa, sendo penalizado no roteiro, porque o roteiro não tem tempo de desenvolver as coisas apropriadamente. As relações entre os personagens, a relação do personagem com o seu Digimon, né? Então a gente não tem a maioria dos dramas que a gente tinha dos personagens aqui. E eu acho que isso é sempre uma negativa, sabe? Uma coisa negativa de se trabalhar, de se abordar, porque você perde um pouco o interesse nas coisas. Quando você trabalha só o Tai que resolve, o Tai que faz, o Tai que evolui, o Tai que faz as coisas, o Tai que tá lá apoiando, você perde um pouco a sua relação com os outros personagens. O Tai, melhor personagem de Digimon Adventures 2020, 2021, sabe por quê? Porque ele aparece muito mais vezes, ele é muito mais desenvolvido. E isso não é um problema do Tai, é um problema de como as coisas estão sendo conduzidas, né? Então assim, a gente esqueceu completamente o Matt nessa série, porque a série esqueceu o Matt, sabe? Então por assim vai. Oh, amiga, eu vou ser bem sincero com você, e eu acho que eu vou falar pela toda a comunidade de Digimon aqui. Todo mundo tá odiando o Tai, vamos ser honestos, né? O Tai tá sendo um personagem que, assim, tá todo mundo reclamando dele, né? A gente tá... falta 3 episódios
pro anime acabar. E assim, episódios que são assim totalmente avulsos em questão de desenvolvimento de outros personagens. O Tai tá aparecendo nos episódios de uma forma assim tão ligeira, tão avulsa, que acaba, querendo ou não, roubando o protagonismo também, né? Agora assim, gente, a questão da evolução é uma coisa que realmente não tem como não reclamar. Tipo, é impossível de imaginar que o Tai e o Matt tiveram cenas de evoluções incríveis, enquanto que os outros ficaram pra trás, não tiveram desenvolvimento, não tiveram cenas de evoluções boas, e não tiveram, assim, todo o entendimento que a gente já conhece deles, né? Como, por exemplo, a aproximação do Matt e do Joe, que a gente conhecia lá de Digimon Adventure de 1999, e a gente sabia que, tipo, um interagia com o outro e, tipo, um personagem fazia o outro crescer também, né? Tipo, tentar entender as motivações das virtudes, dos brasões, né? Isso é uma coisa que a gente não tá vendo hoje em dia. E a culpa tá toda aí na Toei, né? Querendo ou não. Tá toda aí, tipo, nessa pressão imensa no Tai, que tá sendo o personagem favorito de vocês, né? Mas enfim, vamos ouvir aqui o quarto áudio, que é do Bonham, né? Tá aqui falando a opinião dele de Digimon também. Vamos aqui ver o que ele tem a falar dessa série maravilhosa, com um enredo incrível que tá sendo Digimon 2020, né? Mesmo que eu acredito que todo fã de Digimon tá adorando essa nova temporada, né? Tá matando bastante nostalgia aí. Vamos saber aqui. Então, eu estou querendo saber sobre essa nova saga do Digimon, porque assim, eu tava doido pra começar a assistir. Porém, eu esperei até lançarem o último episódio, porque assim, eu amo maratonar. Não gosto muito de ficar nessa coisa de ficar assistindo episódio por episódio. Dá uma ansiedade terrível. Porém, eu comecei a ver muita crítica na internet sobre o anime. E eu gostaria de saber, né, de você, o que é que você acha. Se tem aqueles episódios que você não recomenda assistir por serem meio maçantes e tudo mais, ou se a saga inteira é boa. E eu ainda botei meu namorado pra assistir, né, pra conhecer a história. Só que aí ficou com medo de acabar com aquela nostalgia. Pra mim, pelo menos, é nostalgia, porque eu conheço Digimon desde pequeno. E muita coisa de Digimon é muito meu amorzinho, você sabe disso. E aí eu queria algumas dicas de você e aí do pessoal do canal. O que é que eu devo fazer sobre essa saga? De coração mesmo, Digimon é incrível, pra você que já assistiu. Mostra a saga do Adventure pra ele, menino. De 1999. Antes de mostrar essa, você mostra... eu acho que é uma lógica melhor. Mostra do Adventure primeiro, de 1999. E depois mostra o novo pra ele. Fala, ó, esse aqui é um reboot que lançaram esse ano, né, pra nova geração. Mas assiste esse primeiro aqui, porque esse aqui é o raiz, é o que você vai conhecer, vai entender sobre tudo. Começou daqui, esse foi o zero de tudo. E você vai entender daqui. Nossa, mas você pediu conselho pra pior pessoa. No caso, eu. Mas tem um pad aqui, ó. Sorte sua que tem um pad aqui na cal. Fala aí, pad, o que você... Fala aí. Qual conselho você daria a ele, assim, pra maratonar Digimon 2020? Com um namorado, viu? Não é maratonar sozinho, não. É com um namorado que vai assistir pela primeira vez. Vai lá. É complicado, né? Porque, assim, ao mesmo tempo que eu penso que o Adventure 2020 poderia ser uma opção pra começar a assistir, porque ele não... Tipo assim, a gente começa por baixo, né, e depois a gente vai subindo o nível. Porém, o meu medo é você apresentar Digimon 2020 pra ele acabar achando não tão legal assim e não querer assistir outras coisas, né, outras coisas da série. Então, talvez, tenta entender qual que é o gosto do teu namorado nesse sentido. O que ele preza mais? Ele preza uma história mais densa? Uma história um pouco mais desenvolvida? Então apresenta outra coisa, apresenta o Tamers pra ele, né? Apresenta uma coisa um pouco mais pesada, ou então, tipo, porque o Tamers, ele é uma série muito boa pra você entender bastante do mundo de Digimon. Ah, ele gosta de uma coisa um pouco mais galhofa, talvez apresentar o Cross Wars, que é uma temporada maravilhosa, mesmo a galera criticando de maneira meio subjetiva, só porque ela parece Megazord, etc. Ou então você pode falar de fato, ó, tudo começa aqui no Digimon Adventure 01. Esse foi a primeira série, o primeiro anime que saiu. E aí você fala pra ele, ó, é uma série antiga, de 99, ela é boa ainda, mas ela é um pouquinho datada, né? Porque ela é de pelo menos 20 anos atrás, né? 22 anos atrás agora. Então ela pode ter alguns problemas ali. Você vai meio que assentando o terreno para ele poder fisgar aquilo que você quer que ele fisgue,
né? Começar pelo Adventures 2020 pode dar muito bom, mas pode dar muito ruim também. É isso que você quer? Não sei, depende aí de você. Essas são as minhas impressões. Eu acho que mais Fica aí com você. eu acho que mais provável de dar ruim do que bom. Agora aqui, você tocou num ponto importante, tipo, Digimon Tamers é uma ótima temporada pra quem quer começar a assistir Digimon, porque o Digimon Tamers tá naquele meio termo, né? De Digimon literal, tipo, é aquela temporada onde traz coisas mais sérias. Digimon já tem um universo aí mais cheinho, né? Já tem uma história aí de Digimon, a gente já conhece, já entende um pouco mais. E o Tamers, eles trazem uma história aí mais completa, digamos assim. Pra quem fala mal do Crossverse, menino, toma vergonha na cara, vai assistir a primeira e segunda season do Crossverse pra tomar vergonha na cara e ver do que você tá falando, porque se você falar mal do Crossverse, muito provavelmente você não assistiu a primeira e segunda season, você precisa assistir porque é uma das melhores temporadas de Digimon. Inclusive, vou jogar a informação. O Taiki, que é o personagem principal do Cross Wars, é o melhor líder de Digimon. Eu ia falar isso, eu sei disso. Melhor protagonista, o mais assim, nossa. Mas Cross Wars, ele trabalha, tipo, muito lance de estratégia, né? Muito lance de, tipo, estratégia de guerra literal. Tipo, eles estão se preparando para uma guerra. E eu acho que o Taiki, ele tem esse sentido de, tipo, ser um general, né? Ele precisa ser mais maduro pra comandar, tipo, o time dele e tudo mais. Enfim, muito obrigado, Bonamo, pelo seu comentário, né? Já sabe o que fazer. Se você for assistir o Digimon 2020 com o seu namorado, tá avisado, né? Se der merda, tá avisado também, né? E muito obrigado, Pet, pela sua presença aqui, velho. Nossa, foi incrível, Vitor. Foi incrível ter seus conselhos aqui, entender um pouco sobre o Shonen, entender um pouco sobre o que se passa aí em Digimon. A gente teve mais áudios aqui, mas o que eu tava falando com o Pad foi, a gente vai lançar aqui mais áudios em uma segunda parte desse vídeo, se vocês gostarem. Se vocês gostarem, comenta, curta o vídeo, se inscreve no canal se você não é inscrito ainda, porque vai ajudar muito a gente. Se inscreve também no canal do Pad Games, viu? Não se esqueça, tá? Curta lá os vídeos dele, porque ele é incrível, velho. Vocês viram aqui, ele é incrível. Mas enfim, muito obrigado, tá bom? Muito obrigado pela participação que você fez aqui no nosso canal. Nossa, foi maravilhosa. Eu que agradeço pelo convite, é sempre muito divertido conversar sobre séries diferentes, sobre Digimon, que é uma franquia que eu amo de paixão. Eu gosto de consumir todos os produtos, né? Até mesmo o Adventures é uma série que tá com muito carinho no meu coração e que, assim, eu espero que você entenda que, de novo, o que eu tô falando aqui, o que nós estamos falando aqui não é parâmetro para o que você tem que achar. Essa é a nossa opinião sobre um produto de entretenimento que serve pra gente, tipo assim, a gente sentir coisas, né? Então, assim, a gente vai interpretar de certas maneiras que você não precisa necessariamente interpretar igual, tá? Eu falar que eu não gostei não quer dizer que a série é horrível, tá? Você pode gostar, assim como você pode não gostar, tá? Uma coisa que eu tenho visto muito é o pessoal debatendo, não, porque é uma coisa muito intensa pros dois lados. Tem o pessoal que gosta e que fala, porque você tem que dar graças a Deus que tem uma temporada nova. Não, você é um... Opa. Não, você é um consumidor daquilo. Você pode falar que você gostou ou que você não gostou. Se isso vai fazer diferença pra tua animation, não importa. Você tem que falar se você gostou ou não, porque você tem esse direito de falar a sua opinião, de falar, pô, não gostei, eu tô achando raso, não tô gostando. Assim como você que não gostou, não precisa ficar tipo, nossa, porque essa temporada é um lixo, é a pior, é muito merda e blá blá blá. Não, cara, não é assim que as coisas funcionam, sabe? Você não precisa desmerecer uma pessoa que gostou da parada só porque você não gostou, sabe? Então, saiba conversar com uma pessoa que pensa diferente de você. E Digimon tá tendo muito essa polaridade extrema que, tipo, atrapalha um pouco no diálogo e no debate entre os dois, sabe? Eu, por exemplo, no geral, não gostei tanto da série de 2020, mas eu acho que ela tem coisas muito legais e que ela trouxe muitas coisas para o universo de Adventure, sabe? Construção de mundo, você expandir o universo, você trazer novas informações que não tinham lá em 99, né? Tem coisas que são muito legais, mas não me pegou, não me cativou tanto quanto. E tudo bem, na próxima série que tiver aí Digimon, que é o Ghost Hunters, Ghost alguma coisa,
Ghost Game, eu estarei lá acompanhando, porque eu gosto de Digimon, eu gosto de acompanhar, sabe? Eu, por exemplo, gostei da série do Apple Monsters, né, que é os Epimons. Eu gostei muito daquela temporada. Então, assim, tem gente que não gostou e que acha que é um lixo. Não tem problema, assiste, tira sua opinião, sabe? Vai lá, assiste o Adventure 2020, tira sua opinião, assiste o de 99, tira sua opinião e vem contar pra gente aqui nos comentários. A gente quer saber se você tá gostando, se você não tá gostando, por que tá gostando e por que não tá gostando. Deixa tudo aqui pra gente poder debater de maneira saudável. Saudável, viu? Sem bater no coleguinha, sem xingar o coleguinha, sem ameaçar o coleguinha, tá bom, gente? E é isso, muito obrigado, Ped. Nossa, foi incrível, velho, essa chamada que a gente fez aqui hoje, foi incrível. Essa análise que a gente fez aqui hoje. Se você gostou da análise aqui, gente, comenta, tá bom? Fala aqui se você se identificou com alguém aí na parte da análise. Fala aí o que você gostou, o que você não gostou de Digimon Advent 2020. A gente vai estar sempre aqui, tá bom? Muito obrigado por terem me acompanhado até aqui. Vocês são incredibles, são incríveis, são maravilhosos. E até a próxima. Valeu, falou. Dá um tchau, Ped. Falou, pessoal. こちとらガキの使いやあらへんのです。なんやった